Vamos ver os vídeos do Edinho ou não? Vamos. Ó, eu separei aqui, porque assim, esses assuntos todos, Leandro, que eu elenquei aqui, eles estão um atrás do outro, tá? Então, eu vou colocando aqui, dizendo para vocês. Nesse que eu vou colocar agora, é quando eles estão falando, conversando sobre o Galípolo, tá? É mais ou menos, é bem no final mesmo da live, da entrevista, né, com o Breno. Aqui, olha só. Deixe-me subir aqui e colocar para vocês. Se posicionando ao lado do fascismo, porque querem ser hegemonizados pelo fascismo por conta de interesses eleitorais. Então, esse embate, para mim, ele está claro na sociedade mundial e também no Brasil. Nos 2 primeiros anos do atual governo Lula, o PT liderou uma campanha contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta da elevação da taxa de juros. O PT deveria fazer essa mesma pressão sobre o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que continua a aumentar, até num ritmo maior, a taxa de juros? Eu acho que não, né? Porque o Galípolo é nomeado pelo presidente Lula. Mas ele pratica a mesma política de juros. Eu falei agora há pouco, o governo do presidente Lula é o maior patrimônio do Partido dos Trabalhadores. Acho que nós deveríamos chamar o Galípolo para dialogar. O partido tem autoridade política para isso, para entender a lógica da política de juros do Galípolo. Agora, eu trataria o Galípolo como um aliado, e com aliado a gente dialoga. Mas como fazer isso se o aliado pratica a mesma política do inimigo? Dialogando, Breno. Eu sou a favor do diálogo. Eu acho que o diálogo, os aliados, é o melhor instrumento para a gente construir consenso. Setores do governo e do Ministério da Fazenda defendem, de forma direta e indireta, em declarações públicas, aqui eu destaco Seron, um dos principais integrantes do Ministério da Fazenda, defende o fim dos pisos constitucionais para a saúde e educação, para impedir, segundo palavras de Seron, que o novo arcabouço fiscal entre em colapso a partir de 2027. Se você for eleito presidente do PT, como o partido atuará diante de propostas que reduzam direitos sociais ou o ritmo de aumento do salário mínimo para garantir o cumprimento do teto de gastos em vigor? Breno, o PT ele construiu a sua história na defesa dos direitos dos trabalhadores e na defesa intransigente Nada. Dos movimentos ficou sociais. Nesse argumento até o final da resposta. Eu penso que ninguém é maior que a construção do PT. Ninguém é maior que a história do PT. Acho muito difícil que uma agenda como essa vigore um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, se nós temos problemas de financiamento público, nós deveríamos debater como superar esses limites do financiamento público. Eu penso que nós estamos com um projeto de lei no Congresso Nacional, elaborado pelo Ministério da Fazenda, que é o Ministério da Fazenda do governo Lula. A política econômica é do governo Lula. O Haddad é ministro do governo Lula, que é nós tributarmos quem ganha mais, nós tributarmos dividendos, nós começarmos a fazer o debate no Brasil de quem ganha muito e não paga tributos, e isentarmos quem ganha até R$5.000, e essa a resposta, ele foi para outro lugar na resposta. Pois no Brasil, a entrevista vai ter que enfrentar debates em relação ao financiamento das políticas públicas. Isso é inegável, temos que fazer. Não tem agora, nada com nada, Thalita. Gente, não tem nada com nada. E agora, a parte de Israel e Venezuela? Essa parte não é agora. Deixa eu colocar aqui mais. E nós somos a favor da luta dos trabalhadores, das vitórias dos trabalhadores, que é contra? dos avanços dos trabalhadores. Então, que nós possamos enxergar e buscar formulações de formas de organizar o orçamento público, onde nós possamos garantir as vitórias e garantir o equilíbrio também no financiamento das políticas públicas. Mas, Edinho, o PT, no ano passado,
apoiou uma proposta do governo que reduziu o ritmo de crescimento do salário mínimo, reduziu o alcance do abono salarial e buscava reduzir o alcance do BPC. Foi o pacote de ajuste fiscal votado em novembro, que reduziu direitos. Somente 3 deputados do PT votaram contra. Ué, eu penso, Breno, eu acabei de falar agora há pouco aqui, é um voto contra... Eu fui prefeito... relativo contra o direito dos trabalhadores. Eu fui prefeito 4 vezes. Continuou em Bromeixo agora. Ele usa esse argumento de autoridade todo o tempo. Governo petista. Eu sempre dizia para o meu secretariado que gestão pública requer a gente fazer com que a receita cubra aquilo que seja prioridade para nós. E eu sempre usava uma metáfora dizendo, ó, dinheiro não dá em árvore. Você não pode ir lá arrancar e transformar em dinheiro. Eu penso que o debate do gasto público é um debate importante no país. Super metáfora. Ele tem que ser feito com responsabilidade. Agora, repito aqui, o PT jamais vai rasgar sua história, o PT jamais vai virar as costas para a sua história, e nós vamos, efetivamente, fazer jus à nossa história. A nossa história é de defesa dos direitos dos trabalhadores. Que triste. A nossa história... Eu não consigo nem achar engraçado. Esse cara vai ser presidente do PT, cara. O PT... Eu gostei da metáfora. Imediatamente reconheceu a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas em julho do ano passado e criticou publicamente o veto do governo brasileiro à entrada da Venezuela no BRICS. Qual é a sua posição a esse respeito? Você apoia a posição do PT ou a do governo? Eu penso, Breno, que nós temos que ser efetivamente contra qualquer forma de embargo que prejudique o povo venezuelano. Nós temos que ser contra qualquer tipo de embargo que prejudique o povo cubano. Eu penso que o partido tem que ser intransigente na defesa dos interesses do povo venezuelano, na defesa dos interesses do povo cubano. O partido não pode efetivamente ter dúvidas em relação a isso. Mas não Agora, tem. É claro que se nós temos contradições, nós temos que superar as contradições gerando diálogo entre o partido e o governo. Eu sou daqueles que acredita que dialogando a gente consiga construir consenso. Mas qual é a sua posição sobre o tema? A minha posição de defesa intransigente dos interesses do povo venezuelano, defesa intransigente dos interesses do povo cubano. Mas o PT reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, o governo não. Eu estou dizendo que eu não era presidente do PT, eu serei presidente do PT. Quando eu for presidente do PT, eu vou construir espaços de diálogo para que a gente... Mas qual é a sua posição sobre esses temas? A minha posição, eu defendo intransigentemente os interesses do povo venezuelano e defendo intransigentemente a defesa... Gente, olha, isso é surreal. Mas você seria favorável a reconhecer ou não o resultado das eleições? Eu não estava presidente na época, portanto, quando eu for presidente, eu vou construir os espaços de diálogo para que a gente supere as nossas contradições. Você é favorável que o governo Lula convide a Venezuela para integrar o BRICS na reunião de julho? Não, eu sou favorável que se dialogue com o governo do presidente Lula, que a gente defenda a nossa posição enquanto partido e entenda quais são as questões ponderadas pelo governo Lula. Mas você defende o ingresso da Venezuela? Eu defendo o diálogo, eu não sou governo. Ele vai perdendo a fleuma. Quem é a favor da entrada ou não, o governo do presidente Lula. Eu defendo que o PT estabeleça diálogo urgente para entender as contradições que são geradas nesse tema. Isso eu defendo. O presidente Lula já denunciou diversas vezes o genocídio do povo palestino praticado pelo Estado de Israel. Mas o Brasil continua a ter relações comerciais e diplomáticas com o regime sionista. O PT deveria participar, na sua opinião, da campanha pública que se arma pela ruptura dessas relações, a exemplo do que já fizeram Colômbia e Bolívia? Eu penso, Breno, repito, nós governamos o país mais importante de esquerda da América do Sul. As posições do governo do presidente Lula, elas são muito mais complexas, com todo respeito, do que posições de outros países. O que isso tem a ver com a pergunta? Países
aliados. Eu penso que nós não podemos ter concordância, em hipótese alguma, com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Acho que, nesse sentido, a posição... Mas você não perguntou, meu filho. Ela é clara e ela é objetiva. Da mesma forma, os trabalhadores não podem ser a favor de nenhuma forma de violência que é provocada na faixa de Gaza. Toda vez, Breno, que os conflitos internacionais atingem civis, portanto, atinge a sociedade que efetivamente não está envolvida diretamente nas concepções e nas formulações dos conflitos, eu penso que nós temos que ser contra. O PT tem que ser contra toda forma de violência que você torna vítima a sociedade civil. Mas você é favorável à ruptura de relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel? O Brasil continua a adquirir mercadorias de Israel e a fornecer até mesmo petróleo. Eu sou favorável que dialogue com o governo do presidente Lula e entenda as posições do governo do presidente Lula, por que o governo tem adotado essas posições. Eu penso que o PT tem que dialogar. O PT qual é a sua posição, meu caro? De diálogo. Isso eu sou plenamente favorável. Mas qual é a sua posição a respeito? Minha posição é essa, Breno, é de diálogo com o governo do presidente Lula. Ele vai ficar nervoso. Mas você não é contra nem a favor? Eu sou a favor que o PT dialogue com o governo do presidente Lula e entenda as posições do governo do presidente Lula e, dessa forma, procure superar as contradições. Edinho, eu queria agradecer muitíssimo. Tira, mas eu não quero agradecer, não, Tira. Gente, isso é muito emblemático do processo político interno, burocrático que vive o Partido dos Trabalhadores. Esse é o candidato favorito do Lula. Esse é o cara que ele mesmo disse, quando eu for presidente, ele já é presidente. Então, o PT está prestes a eleger um presidente do partido que não tem posição sobre absolutamente nada. Nada. Se o Breno perguntasse, você é a favor ou contra o direito do aborto às mulheres? Ele ia dizer que ia dialogar com o presidente Lula para saber. Você é contra ou a favor da união civil entre pessoas LGBTQI+. Ele queria que ia dialogar. Ele não tem posição absolutamente sobre nada. Como é que você vai eleger o presidente do partido mais importante do país? 3 milhões de filiados, num processo chamado processo de eleição direta, que é o PED, não é processo, não, é processo de eleição direta, que é o PED. Eu acho que isso não é uma cooptação pura e simples. Olha, vamos escolher um presidente que não vai dar nenhum trabalho para a gente. Vai ser, sabe, o PT vai deixar de existir como força política, né, de pressão ao Palácio Planalto, ao Lula, ao governo, para ser simplesmente a sala de estar do Palácio Planalto. Eu acho isso, Thalita, de uma tristeza, porque seria tão importante você ter no PT um movimento, sabe? Fazer aquela, né, a compensação e a pressão necessária para trazer os sindicalistas, a juventude, forçar o governo a tomar medidas mais de enfrentamento, botar o partido junto, vamos com a gente vai contigo e tal. O cara ficou irritado. Mas qual é a sua posição sobre isso? Ele não tem nenhuma posição sobre nada. Né, Thalita? Como é que pode? E um pouco antes, esse é o momento final, né, da entrevista. No começo, o Breno pergunta alguma coisa sobre ideologia. Qual a sua posição ideológica? Aí ele fala, a minha ideologia é o Partido dos Trabalhadores. Ele fala, petista, eu sou petista. Ele não diz que é de esquerda. Aí o Breno tem de assistir, ele é incapaz de dizer se ele é de esquerda ou de direita. Eu sou petista. Aí ele vai e conta toda a vida dele, toda, inteira, desde que ele tinha 14 anos, começou a trabalhar, a mãe era faxineira, o pai era, sei lá, motorista, e aí ele entrou pela igreja, ele trabalhava nas pastorais e tal, sabe? Tudo para não dizer se é de esquerda ou de direita. Que horror, né? Que horror. É triste. Eu, sinceramente... Breno Altman mandou bem, viu? Breno Altman mandou bem. Entrevistou mandou bem. muito corretamente. Parabéns, Breno. Gostei muito.